Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro. Este é um vídeo em que nós vamos falar sobre fazermos leituras de cartas a nós mesmos e qual é o desafio que isso pode implicar. É isto que nós vamos falar. Para apoiar este tema, aliás, eu estou a gravar este vídeo exatamente porque eu recebi um e-mail e para apoiar este tema nós vamos ler esse e-mail. E o e-mail é da Ágata Lúcia da Silva. Obrigada, Ágata. Beijinho grande. Obrigada pela partilha desta dúvida e deste e-mail. O e-mail dela diz o seguinte: venho aqui lhe agradecer pelas mensagens, vi as suas leituras e às maravilhas que suas ativações e meditações me fazem. Ao ver seus vídeos, senti um forte chamamento para comprar um tarô e o meu primeiro foi o Rider-Waite. No começo senti ele pesado ao embaralhar e agora sinto mais leve. Achei interessante compartilhar contigo essa sensação. Juntei dinheiro, pois estou desempregado e comprei seu livro Tarô é para Todos. Chegou ontem e estou muito feliz. Quando coloco as cartas para praticar o estudo com as minhas amigas, sinto uma energia forte e muito boa que me toma. Mas quando coloco para mim, sinto sem querer um medo que vem sozinho. Se possível, por gentileza, pode-me dar uma dica quanto a isso? Vejo algumas leituras em alguns canais e às vezes fico com aquela carta na cabeça. Mas de forma ruim, como se eu pegasse raiva da carta. Por exemplo, 7 de espadas. Sem querer lhe incomodar, se puderes, pode dar-me uma dica o porquê? Desde já fico imensamente grata por ter cruzado o seu caminho de alguma forma próximo ao meu. Beijos, Ágata Lúcia da Silva. Ok, vamos lá. O que é que acontece quando nós estamos a ler cartas a nós mesmos? Qual é a diferença entre lermos para os outros e lermos para nós mesmos? Ok? Quando nós estamos a ler para nós mesmos, normalmente nós vamos perguntar ao universo, ao divino, alguma coisa que é importante para nós, ok? Quando um assunto é importante para nós, automaticamente o nosso ego vai gerar uma expectativa em relação àquele assunto. Ou seja, o nosso ego tem automaticamente uma preferência em relação àquele assunto. O que é que nós gostaríamos que fosse o caminho a seguir em relação àquele assunto? Isso faz com que muitas vezes, quando nós tiramos as cartas para nós não estamos completamente no presente, em canal neutro, por onde a informação pode passar sem qualquer tipo de expectativa, ok? Muitas vezes nós condicionamos a nossa informação e nós condicionamos a neutralidade do canal que nós somos naquele momento por causa exatamente da expectativa que nós temos em relação à pergunta que estamos a fazer ao universo, ok? Portanto, como alterar isto? Começar a treinar, estar no presente, estar no aqui e no agora, respirar fundo algumas vezes, centrar no coração, fazer uma pequena meditação, talvez ajude algumas pessoas a estarem mais neutras em relação a elas próprias nas leituras que elas fazem a si mesmas. E eventualmente pedir ajuda ao universo dentro do coração, pedir ajuda ao nosso eu superior, pedir ajuda ao universo para estarmos presentes no presente, para estarmos completamente neutros, para que a informação passe através de nós sem colocarmos a nossa preferência pessoal ou a nossa expectativa em cima daquele assunto. Ok? Esse é um dos fatores que pode nos ajudar a estarmos menos medrosos no que toca às leituras que nós fazemos a nós mesmos. Ok? É assim, o medo sempre foi uma coisa que esteve muito presente no meu trajeto de leitura de cartas. Eu tive que ultrapassar medos profundos que eu tinha de ler cartas. Eu questionei várias vezes se eu devia ler cartas ou não, se eu tinha algum tipo de jeito ou não. Se calhar eu gostava de leitura de cartas, mas se calhar não tinha assim tanto jeito. E eu questionava isto porque eu sentia medos pavorosos dentro de mim, ok? Isso começou a passar quando eu comecei a meditar nas cartas para escrever o meu livro O Tarô é para Todos. E também começou a passar quando eu comecei a criar umas meditações que eu tenho no meu site
e que estão agora disponíveis para vocês para venda e que me permitiram a mim transformar bloqueios que eu trazia de vidas passadas em que eu já tinha lido cartas, ok? E hoje em dia eu sou muito grata por não ter desistido, porque eu adoro ler cartas e eu sei que ajudo milhares de pessoas através das minhas leituras, porque eu não desisti e eu enfrentei os meus medos e eu transformei-os de várias formas para poder hoje em dia prestar o serviço, entre aspas, ou prestar as leituras de cartas que eu ofereço no meu canal do YouTube e que me deixam a mim super feliz e que ajudam as pessoas e que deixam as pessoas felizes também, ok? Portanto, o facto de a Ágata sentir medo quando ela vai ler para ela própria tem muito a ver com o ego dela e com a expectativa que o ego dela cria no momento em que ela vai fazer a leitura, porque ela está a analisar uma questão pessoal dela, ok? Isto treina-se. Quanto mais vezes ela tirar cartas para ela própria, mais ela começa a treinar a neutralidade, a capacidade de estar no aqui e no agora, sem pensar no futuro, só eu estou aqui agora, o que vier para mim aqui e agora é o que eu preciso de ouvir, seja para cura, seja para transformação, seja para direção ou orientação, é isto que eu preciso de ouvir agora, tá? Quanto mais ela estiver no agora, quanto mais ela estiver presente e confiante que o espírito quer o melhor para ela, mais ela consegue calar um pouco o ego e não sentir medo daquilo que ela vai fazer, ok? Da leitura que ela vai fazer. Depois, outra coisa que eu achei engraçada aqui, deixa-me ver se eu... Ela diz que quando vê leituras em alguns canais e fica com uma determinada carta na cabeça, mas de forma ruim, como se pegasse raiva da carta, por exemplo, o 7 de espadas, ok? Não existem, isto é outra coisa que eu quero dizer, não existem cartas boas e cartas más no tarot, tá? Quando nós vivemos muito em dualidade na nossa vida, nós vemos tudo como certo ou errado e bom e mau, ok? Quando nós ascendemos para um outro patamar de consciência onde nós vivemos mais a unidade, nós deixamos de ver tanto esses contrastes, ok? E é esse o ponto de consciência onde eu me encontro agora. Quando eu pego nas cartas, existem cartas que são tendencialmente mais favoráveis do que outras. Mas as cartas em essência não são boas ou são más. Depende do contexto da leitura, depende até da interpretação ou daquilo que elas querem apontar naquele momento específico. Até o 7 de espadas, que é uma carta que normalmente aparece muito associada a coisas negativas, ela tem vários aspectos positivos. É uma carta que indica estratégia, é uma carta que indica que nós estamos a escapar pela calada a uma determinada situação, o que em determinadas alturas pode ser positivo, ok? Mas também é uma carta que pode falar de coisas negativas, ok? Quando nós ficamos muito presos naquele julgamento em relação às cartas e naquela dualidade, é quando nós começamos a ver tudo como preto e branco e a ganhar raiva em relação a determinadas cartas, ou raiva, ou medo, ou etc, tá bem? Todas as cartas têm coisas positivas e negativas, até um 10 de espadas, que parece ser uma carta super negativa, pode ser uma carta positiva. Em que aspecto? Por exemplo, pode indicar um período em que nós nos rendemos, já chega de pensar daquela forma e rendemos, já não podemos mais continuar assim, acabou, ok? Pronto, é isto. Há várias coisas, sempre positivas e negativas associadas a todas as cartas, tá? Portanto, como é que ela consegue olhar para as cartas sem ter estas emoções negativas? Primeiro, ela tem que ter as emoções negativas. Se uma determinada carta lhe faz sentir algo, ela deve observar essa emoção negativa sem estar em negação, ok? Ela está com raiva, está com raiva. Eu também houve uma altura que não suportava certas cartas, irritavam-me, chateavam-me, etc. Ela deve sentir as emoções dela e deitar cá para fora essas emoções observando. Mas depois, na consciência dela, ela deve pensar, ok, isto é só um pequeno momento em que esta carta está a limpar alguma coisa em mim. Está a trazer alguma coisa minha à superfície. Se calhar alguma coisa que ela já viveu nesta vida ou em vidas passadas associada a essa carta, nomeadamente o 7 de espadas. Ela pode ter várias histórias de vidas passadas associadas ao 7 de espadas, ok? Portanto, ela tem que sentir o que tem que sentir. No entanto, há um momento em que ela se distancia da emoção, ela sente na mesma, mas ela entende que
pá, a carta não é positiva nem negativa, aquilo é associado a uma memória e vai passar, ok? E ela respira fundo e deixa a energia fluir naturalmente até passar, ok? Eu tenho algum material sobre este assunto de fazermos leituras a nós mesmos, escrito no meu blog. Vou deixar o link no descritivo deste vídeo de pelo menos um texto que eu tenho lá sobre isto, sobre fazermos leituras a nós mesmos e algumas dicas que eu vos dou para vocês tirarem maior proveito das vossas leituras a vocês mesmos e darem a volta ao ego. Eu acho que também tenho lá um texto, eu não tenho a certeza, mas eu acho que tenho um texto também sobre expectativas. Eu vou ver, se eu tiver um texto sobre expectativas eu vou deixar no descritivo do vídeo. De qualquer forma, assim que vocês entrarem num texto desses qualquer, vocês podem explorar o blog, porque eu tenho muito material escrito sobre leitura de cartas, ok? E sobre aprendermos mais sobre leituras de cartas, sobre alinharmos a cabeça com uma forma de pensar que nos ajuda a ler cartas, está bem? Eu tenho também no meu website à venda uma meditação que limpa as expectativas em relação às leituras de cartas. Eu vou deixar também o link dessa meditação no descritivo deste vídeo, assim como também o link de todas as meditações que eu tenho sobre o tema de leituras de cartas e também os packs especiais dessas meditações em que eu agrupei as meditações num determinado tema, que é um determinado pack e que vocês conseguem comprar esse pack. Acaba por sair cada meditação muito mais barato do que se vocês comprarem as meditações avulso, ok? Portanto, eu vou deixar todo esse material no descritivo do vídeo. Se eu entretanto encontrar algum vídeo no meu canal que tenha a ver com este vídeo que nós gravamos, eu também vou deixar o link no descritivo deste vídeo. Se não houver nenhum em particular que tenha a ver com o tema deste vídeo em si, o que eu vou fazer é deixar a lista de reprodução de todos os vídeos sobre leitura de cartas, ensinamentos sobre leitura de cartas, eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês também poderem ver, tá bem? Espero de todo o coração que eu possa ter respondido à Ágata. Eu, entretanto, já na altura em que ela enviou este e-mail, que já foi há bastante tempo, eu respondi-lhe e dei-lhe algumas dicas. Espero que esta informação que eu possa ter dado hoje possa ter sido complementar ou ter ajudado de alguma forma também. Não só a Ágata, como também outras pessoas que tenham a mesma dúvida. E espero de todo o coração que isto possa ter ajudado. Gostei muito deste bocadinho. Obrigada e até breve. Tchau, tchau.